Boa noite. Olá, boa noite a todos. Trazemos uns minutinhos, porque afinal de contas a tecnologia às vezes nos prega umas pecinhas, mas estamos aqui, nós estávamos aqui no horário previsto e já estamos começando então o nosso trabalho. Vamos pedir a todos então que neste momento abram seu coração para receberem Jesus no seu lar. Jesus, através dos mensageiros espirituais, dos nossos amigos abnegados, estão chegando na residência de cada um de nós, levando aquilo que nós precisamos para a nossa saúde física, para o nosso corpo, e lembrando que esse nosso trabalho é um trabalho para incentivar o culto do Evangelho no lar em todos os lares, que deve ser feito pelo menos uma vez por semana, com horário e dia marcado, né? Deixar aquela jarrinha de água, abrir o Evangelho ao acaso, comentar e depois encerrar com uma prece, fazendo todas as solicitações, que o plano espiritual, neste momento, neste dia, estará à nossa disposição para nos ajudar. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui recebendo novamente o nosso padrinho, o André de Oliveira de Souza, nosso querido amigo, que vem deixar o seu recado para nós. É com você, querido amigo, a palavra é sua. Está nos ouvindo, André? Eu acho que o André não está nos ouvindo. Nós tivemos um pouquinho de problema de conexão agora no início, e então nós vamos ter que chamar ele de novo. André, você está nos ouvindo? Não, Tô ele não. ouvindo. Opa, então a palavra é tua, meu amigo. Não, mas não tá, mas eu tô com outra. Eu não sei o que tá ouvindo aí? Sim, estamos te Sim. ouvindo e te vendo. Tá, então já posso seguir? E Pode. você está no ar, então. É tudo Tá contigo, meu bom. amigo. Tá bom? Ok. Gente, boa noite. É um prazer nós estarmos novamente conversando nesse circuito de internet que nos faz próximos de uma maneira um pouco diferente. Para nós é uma alegria poder senti-los no coração enquanto não temos oportunidade de nos vermos de perto e nos abraçarmos, porque é isso que todo mundo quer, que a gente possa de novo estar juntos. Hoje nós vamos dar uma conversada um pouco diferente, né? Porque quando a gente faz culto do Evangelho no lar, a gente não faz palestra, nós estamos utilizando esse espaço para divulgar a doutrina, para que a gente fique mais junto e comece a conversar de espiritismo, para que a gente sinta de novo a vibração da nossa casa de paz e amor, e todos aqueles que nos dão a alegria de nos ouvir através desse canal, a gente consegue também transmitir um pouco de doutrina espírita, que é a razão precípua pela qual a gente está aqui. Mas no culto do Evangelho no lar, como a gente dizia, nós não fazemos exatamente esse tipo de trabalho, né? É um trabalho de leitura e eventuais comentários. Então, eu quero trazer um pouco mais para esse formato de evangelho, né? Então, eu vou me permitir ler, que não é muito do meu costume, quando a gente faz uma exposição doutrinária, eu vou me permitir fazer um pouco diferente, para que a gente se sinta um pouco mais no culto no lar, na casa da gente, né? Para que a gente possa ver como é que são tratados esses assuntos tão importantes para nós e que nos fazem tão bem ao coração. Ainda mais nesses dias, nesses tempos que vivemos, que nós precisamos muito mais estreitar os laços com Jesus. Então, quando a gente faz trabalho espiritual, quando a gente faz uma atividade espiritual que nos conecte com o Cristo, nós estamos realizando um feito grandioso para nós mesmos, né? E trazer Jesus para dentro da casa da gente é como se a gente pegasse o Cristo pela mão e dissesse: pode entrar, mestre, na minha casa. E ele entra sempre que a gente convida. O culto do Evangelho no lar,
é um convite formal a Jesus para que ele entre na casa da gente. Então, quando nós estamos aqui reunidos, nós também estamos não num lar, mas em todos os lares que se congregam nesse momento e se unem pelas vibrações crísticas, tá? Pela vibração que o próprio Mestre derrama sobre nós, em uníssono, nos ligamos a ele e conseguimos assim também unir-nos para que a gente consiga estabelecer esse vínculo entre nós e entre nós com Jesus. Então, gente, a doutrina espírita, ela é diferente das outras religiões, muito diferente. Mas uma das principais diferenças, e que me chama muito a atenção, e deve chamar a atenção de vocês também, é que ela nos chama à responsabilidade. A doutrina não se presta para criar subterfúgios para o próprio homem transitar pelo lamaçal eventual da sua própria vida, né? E simplesmente por atos físicos exteriores achar que vai conseguir a paz de consciência, eventualmente por contar para alguém que fez alguma coisa errada. E acaba isso num círculo de repetição de fatos em que a criatura pouco progride durante a vida. Porque se nós não somos confrontados de uma maneira que a gente se cobre pelos atos que a gente perpetra pelo mundo, se a gente não se cobra disso, a gente não caminha. A gente dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. E agora a doutrina espírita é muito diferente. Ela nos chama a responsabilidade dos atos, mas ela extrapola o conceito de atos que são realizados na vida, simplesmente ações, como ela chama também para esse conceito de ação a posição mental da criatura. Então, nós influenciamos o meio em que vivemos, não só pelo exemplo que damos do nosso comportamento, mas pela posição mental que nutrimos ao longo da vida e como a gente se posta mentalmente a cada dia, a cada confronto vibratório que se tem, né? Porque nós vivemos num mar de vibrações antagônicas ainda nesse tempo na Terra, de dessintonias vibratórias e de sintonias vibratórias, às vezes, não tão positivas, que a gente acaba envolvido de uma certa forma que faz com que a gente perca a rédea do próprio pensamento e deixe de estar também participando desse círculo de ações positivas em função de nós fazermos uma coisa, mas temos vontade de fazer outra e alimentarmos o pensamento nesse sentido. Então, quando a gente vê no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra, é só uma questão de linguagem. É muito interessante que a gente pense nessa questão da mansuetude e da herança. Então, a gente vai se deter junto com Emmanuel, e essa a proposta que eu quero fazer com vocês, de uma mensagem especial de Emmanuel, do livro chamado Livro da Esperança, que é uma lição chamada Amenidade. E ela começa com a bem-aventurança que a gente vai tratar, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. E começa Emmanuel assim: surgem, sim, ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando carga de explosivos prestes a serem detonados pelo gatilho da boca. Olha só que interessante. E aqui eu já vou parar um pouquinho. Eu não sei nem se eu vou conseguir tempo para terminar toda a lição, porque a cada frase tem uma exposição doutrinária para ser feita. Emmanuel tem essa capacidade
Ele diz uma coisa e a gente pode ficar falando daquilo a vida inteira. Todos nós temos momentos de tensão. Sim, todos nós, agora, tem gente que está vivendo tensões extremas pela situação que nós estamos vivendo como planeta, né? Porque o nível de vínculo que nós temos em relação ao passado e ao presente, vira um vínculo kármico de necessidades de aprendizado que a gente tem que passar nessa situação que a Terra está passando, são diferentes. Os compromissos de um com essa situação especificamente é de um jeito e de outros é de outra forma, né? Tudo vinculado à evolução do espírito, à necessidade, a lacunas que têm que serem preenchidas nesse caminho evolutivo. Nós temos que ver o que falta. A programação da nossa vida é feita em função do que falta, dos buracos que a gente deixa através do tempo e da nossa passagem pela existência, esses buracos que têm que ser preenchidos com o preenchimento, esse tem que ser feito com a experiência e a vivência na situação em que os buracos foram criados, né? Então, tem gente que tem buracos que têm que ser resolvidos agora e se programaram na espiritualidade antes de retornar para viver essa situação na Terra de uma forma ou de outra. Todos nós sabíamos que íamos passar, mas então é diferente. Então, tensão todos nós temos, e não só durante a pandemia, né? A vida nos leva, pela forma com que nós nos comportamos durante a própria existência na Terra, nós desenvolvemos tensões, que Emmanuel chama de cargas de explosivos. E agora ele completa, para serem detonados pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma no íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Olha que espetáculo. São momentos de reação que nós temos diante do mal, em que a fagulha da mágoa. O que é a mágoa? Alguns dizem que mágoa é um veneno que a gente dá para o outro, mas que quem sente o efeito somos nós, né? Porque nós nos magoamos. Ninguém tem a capacidade de magoar qualquer pessoa se aquela pessoa não se magoar. Então, deveria ser um verbo reflexivo, magoar-se. Eu me magoo, mas essa mágoa não pode estar vinculada ao que o outro faça para mim. É como eu recebo o ato alheio que eu posso me magoar ou não. Aquela pessoa tem a capacidade de me impressionar na vida de um jeito que eu vou reagir a isso negativamente, guardando aquele sentimento que foi criado pelo ato do outro, ou não. Depende do jeito que eu vir a coisa, da forma como eu visualizar o todo da própria vida. Por isso que o Espiritismo é espetacular, porque ele vai no âmago da existência para remexer profundamente nos alicerces, nas bases da nossa própria vida, fazendo com que a gente redirecione por percepção própria os próprios atos, os conceitos e o direcionamento para o futuro da nossa existência. É isso que faz o Espiritismo, fazer com que a gente pense e conclua e decida a transformar essas estruturas do espírito em que nós mesmos nos aprisionamos ao longo de séculos, enganados pelo próprio orgulho, pela vaidade, pelo egocentrismo de nos colocarmos como centro da própria existência, da própria vida, de tudo, tendo que ter todas as nossas vontades satisfeitas e tudo que é bom sempre para nós. Isso é que o Espiritismo vem dar uma remexida profunda para que a gente não aceite o que o outro diz, mas que a gente vá concluir pela própria razão, para que nós tenhamos condições de implementar na alma as mudanças nessas estruturas tão profundas
arraigadas por raízes criadas nesse nevoeiro em que nós nos metemos um dia por não compreendermos Jesus e por nos deixarmos arrastar pelos nossos vícios, pelos nossos enganos, que nos levaram a hoje estar em processo de refazimento do próprio caminho. O que a gente faz hoje no planeta Terra é reconstruir o caminho que a gente destruiu, é refazer os passos. Mas na nossa frente vai Jesus, iluminando todo o caminho, dizendo: pisa aqui, bota o pé aqui, André. Não bota aí, bota aqui que vai ser melhor para ti. É isso que Jesus faz conosco. E tantas vezes a gente perde essa chance de botar o pé onde o Cristo mostrou para nós que nós deveríamos colocar. Porque a gente ainda se deixa levar pelas coisas que gostamos, mas não devemos. Isso é que é o problema, né? Chico Xavier diz que é hora, perdão, é hora de o homem parar um pouco de pensar naquilo que quer e gosta de fazer e começar a pensar no que deve fazer. O Chico, não sou eu que estou dizendo. Vamos adiante. Entretanto, diz Emmanuel, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. Porque a gente pensa assim, mas eu tenho total razão, aquela pessoa está errada, ele tem que ouvir. Aí, como a gente é cristão, nós estamos estudando o ensinamento de Jesus e pensando na implementação dele na alma, no coração, a gente vai em seguida chegar à conclusão, mas sou eu que tenho que dizer? Ele tem que ouvir, mas eu que tenho que dizer, e eu tenho autoridade para ensinar moral para quem quer que seja. Mas eu não faço as coisas, e não pensa. Não pensa nada no mal. Nós não somos só o que fazemos, nós somos um conjunto. O espírito se manifesta ao exterior, se deixa ver, se coloca a lume pela sua posição vibratória, pelos desejos que alimenta, pela satisfação que isso ou aquilo traz para ele, pelos conceitos que faz, pelos julgamentos tão facilmente engendrados em relação aos atos dos outros. Tudo isso forma o caráter espiritual da gente. Claro que todos esses pensamentos bons, o desejo que a gente tem para que o outro saia daquela situação, para que a pessoa vença aquela prova difícil, para que ele mude, dê um giro na sua existência, se colocando num outro caminho, isso faz também com que a gente se ligue ao bem. O que a gente tem que fazer é alimentar mais esse lado de criar coisas boas, vibrações boas para os outros, para que a gente consiga vibrar com a alegria dos outros. Eu tenho visto manifestações muito interessantes é uma inveja não pelo que o outro tem, mas porque eu não posso ter. É bem interessante isso. Eu não quero que ele tenha porque eu não posso ter. Isso aí ainda é uma inveja dupla, né? Porque ainda é um egoísmo seu ligado a esse sentimento de inveja. Já que eu não tenho, o outro não pode ter. Mas eu vou ter o que eu tenho. Eu vou receber o que eu recebo. Mas eu vejo o outro, e aquilo está bom para mim, mas eu vejo o outro recebendo algo a mais. Eu quero também receber algo a mais. Sendo que o que eu já tenho já está bom para mim, e eu deixo de perceber isso. Eu deixo de ver a minha realidade e eu me coloco como vítima das circunstâncias por não conseguir atingir aquilo que a outra criatura atingiu, por méritos, sei lá eu por quê, mas eu quero aquilo. E eu perco a bênção de desfrutar de todas as coisas maravilhosas que eu tenho na minha vida. Né? Mas Emmanuel está se prendendo na fala, e isso é bastante interessante porque a gente fala muito. Né? Adora falar. Fala, 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 não escuta nada. Ninguém. Parece que hoje
Agora a gente até escuta, mas até nessas reuniões virtuais, fica todo mundo falando ao mesmo tempo. Fica todo mundo falando ao mesmo tempo, tem que parar um pouco para ficar um pouco de silêncio, porque todo mundo gosta de falar e ninguém gosta de ouvir. É uma coisa das circunstâncias da própria existência. Eu sempre digo que hoje em dia a gente, quando vê duas pessoas conversando, muitas vezes a gente não vê diálogo, vê um monólogo duplo. É uma pessoa falando aqui e a outra pessoa falando aqui, mas só que elas não estão se comunicando. Esse está só falando e esse está só falando. Então há uma necessidade disso. E hoje, quanto menos a gente falar qualquer coisa, melhor. Porque a gente tem que ter um crivo de qualidade daquilo que a gente joga para o universo. Nós somos espíritas, então, nesta responsabilidade que eu falei, está em como eu alimento a minha psicosfera, que se juntando à psicosfera de todo mundo, faz a psicosfera do planeta. É a aura do planeta Terra. E hoje nós estamos sofrendo o efeito do que todos nós, na média do nosso comportamento, jogamos para o universo que circunda a Terra. O fluido cósmico universal, que forma tudo que é material, ele está impregnado pela vibração nossa. A média da vibração dos terráqueos propicia o surgimento de um vírus desses. Vocês já pensaram nisso? Então, se eu não estou na média dessa vibração, eu tenho que fazer com que, de tanto bem que eu deseje, de tanta coisa boa que eu jogue no mundo, eu seja capaz de fazer parte dessa pleiade de espíritos encarnados e desencarnados que lutam ao lado de Jesus para que a gente consiga limpar a aura do planeta e não ser mais necessário, não serem mais necessários esses surgimentos de doenças, de vírus que pega todo mundo, né? No fim, todo mundo sai um pouco prejudicado, porque todo mundo, de alguma sorte, está ligado ao fato. É por isso que nós estamos passando. Então, a gente tem que ter tranquilidade e ver se a gente está participando de forma ativa para o bem, para construir coisa boa em relação a isso, para tentar ajudar a mudar, né? Então, o que eu falo é muito importante nesse sentido, porque cada palavra proferida é como um jato que pode ser de luz, como pode ser de treva. Cada vez que eu jogo no universo alguma coisa com vibração pesada, eu engrosso essa camada de elementos pestilentos que se criam em torno das criaturas que nutrem pensamentos ruins, atitudes que são viciadas em determinados comportamentos na Terra, extremamente vinculadas às sensações físicas, única e exclusivamente, que a vida na Terra pode proporcionar, entram em desequilíbrio por causa disso e acabam se perdendo no caminho e continuam vibrando negativamente e continuam alimentando esse ambiente em torno da Terra. Então, para que a gente seja um trabalhador do Cristo, nesse momento, nessa mensagem, nós estamos tratando da conversa, né? A palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Imagina-te no lugar do interlocutor, do outro, né? O que eu gostaria de ouvir na conversa? É o que o Cristo disse, né? Para a gente fazer para outra pessoa o que a gente gosta que façam para a gente. Então, se a gente exercitar isso, quando a gente for falar nessa circunstância, se eu tivesse no lugar dele, mas aí a gente diz, eu nunca estaria no lugar dele. Estaria. Eu já esteve, eu ainda estará. Porque a vida gosta de pregar peças na gente, de nos colocar em situações semelhantes que nós criticamos, que nós condenamos as criaturas por terem realizado. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não somos evoluídos, nós somos esforçados. Alguns, uns mais, outros menos, por causa desse vínculo de compromisso da responsabilidade que a gente desenvolve com esse estudo, né?
Então a gente tem que ter muito cuidado. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Isso é muito importante, porque a gente diz assim, o outro sempre erra, o fulano erra, e ele é isso porque ele fez aquilo. Mas e nós, gente? A gente esquece das coisas, dos tropeços que a gente teve na vida tão facilmente. Eles deveriam ter sido utilizados por nós de forma mais inteligente para que a gente aprendesse como é fácil cair nesse nível em que nós estamos. Como facilmente a gente, sem perceber, entra no buraco e fica, de repente, sem pai nem mãe. Depois a gente reconquista o equilíbrio e parece que esquece. Não, a gente tem que se lembrar de que a gente também já viveu aquilo, que nós já nos enganamos, que nós já tomamos decisões erradas. Mas que essas decisões erradas não foram só algum fato que passou despercebido. Não. Foram situações que serviram para que eu perceba a responsabilidade que eu tenho na minha vida e como ela impressiona o meio em que eu vivo e as criaturas que vivem comigo, que eu também sou capaz de levar tristeza para os outros, levar desequilíbrio com o meu desequilíbrio para quem está em torno de mim. Então, tudo isso é a responsabilidade que nós temos, porque nós estamos inseridos no meio familiar, que é o ideal para nós. Nenhum outro companheiro, companheira, filho ou filho, irmão, tio ou tia, nenhum seria melhor do que esse que nós temos agora. Foram escolhidos a dedos, foram escolhidos a dedos por nós. Nós pedimos para viver e às vezes suplicamos, me aceita como filho, vamos viver como irmãos, vamos voltar e formar uma família como marido e mulher. E tudo que é mexido no plano espiritual para que isso aconteça, para que as criaturas que mais urgentemente precisam se encontrar, se encontrem. E possam construir desse reencontro uma coisa melhor do que eventualmente tenha sido construído ou destruído no passado. Então, essas coisas básicas têm que estar muito presentes em nós para que a gente possa planejar o que vai fazer da própria vida. Para que a gente saiba que passo dar a partir de agora que nós estamos de posse do Evangelho debulhado. O Evangelho destrinchado à nossa frente, se fazendo claro e cristalino, que não penetra mais o cérebro simplesmente, ou lido com os olhos, mas com a própria alma e o coração. Jesus entra com seu amor em nós, porque não tinha como entender o amor. E agora as circunstâncias da terceira revelação nos fazem sentir como nós nunca havíamos sentido o amor de Jesus por nós. E é isso que faz a doutrina tão importante na nossa existência espiritual. Adiante, a Grace já está me fazendo sinal do relógio. Eu já vou terminar. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. O que quer dizer isso? A gente fica quieto, tem gente que não diz nada, mas se chega perto dele, sente alguma coisa ruim, porque a criatura está lá dentro, um verdadeiro vulcão, e aí ele diz que a gente não pode fazer com que os outros sintam o nosso azedume e a nossa inquietação. Né? O nosso mau humor, ele só surge pela manipulação errada dos fatos por nós mesmos. Nós ficamos mal-humorados porque nós ainda somos inferiores, porque espírito superior não fica mal-humorado. Não se dá esse luxo, não tem essa... Isso é um absurdo espiritual, se nós formos pensar. Algum fato, alguma coisa me deixa, durante um tempo, que eu chamo de mal-humorado.
Ou seja, o que é o mal-humorado? Ninguém pode falar com a criatura, né? Ninguém pode chegar perto, ó, ele está mal-humorado, melhor não falar. Mas que se desmal-humore, criei o verbo desmal-humorar, que se desmal-humore, né? Volte ao status quo, retome as rédeas da vida, porque o mau humor pode nos ligar a situações espirituais bem difíceis. Porque tem gente no plano espiritual, espírito desencarnado, que aproveita de um mau humor nosso para nos colocar ideias negativas, que passam a ser o estopim de outras coisas. Então, quando a gente perde a serenidade e perde na disputa para a ira e a intemperança, a gente tem que tratar de voltar logo. Porque às vezes tem gente que é como um vulcão, né? Aquela lava incandescente. E um fato sísmico, que é, na verdade, que pode se tornar simplesmente alguém que pise no nosso calo e a gente perde a paciência, que não tinha, a gente entra em erupção, tal vulcão, e sai jogando lava incandescente em cima da vida das criaturas, né? E isso é que a gente tem que cuidar, porque no momento em que a gente perde a razão, nesse instante de cólera profunda, a gente acaba jogando água fervendo em cima de plantas tenras, em cima de flores que estão desabrochando, desfazendo esperança, destruindo sonhos, conceitos que estavam sendo construídos. Então a gente tem que sempre pensar: eu não tenho que me interessar tanto por aquilo que me irrita. Eu tenho que ver se a minha irritação vai ferir alguém que eventualmente eu ame muito. Que eu, com a perda da razão momentânea, acabe destruindo as possibilidades de crescimento, de, de, de progresso que eu pudesse ter e também as pessoas que eu amo. Então, quem tem raiva muito fácil tem que tentar pensar assim. Eu, por mim, eu deixava explodir esse vulcão, mas por quem eu amo, eu não vou dizer o que eu tenho vontade de dizer. Eu vou calar a minha boca. Eu vou tratar de ser, no mínimo, se eu ainda não posso pensar no bem, pelo menos eu não vou exteriorizar coisas negativas que possam ferir as pessoas que eu amo. Isso nesse momento em que nós estamos trancafiados, né? Em que nós somos colocados por Jesus dentro de casa, né? Ele disse que quando a gente quisesse orar, fosse para o quarto. O que quer dizer isso? Não é que precisa ser o quarto, mas fosse para intimamente para dentro de nós, para que a gente pudesse meditar em torno da própria vida. E é isso que nós estamos fazendo agora, ficando presos. Nós estamos em contato com as pessoas mais importantes das nossas vidas. Quando eu estou sozinho, eu estou em contato comigo mesmo, porque eu estou sozinho naquela vida, porque estar sozinho, para mim, nessa encarnação, é a melhor coisa do mundo. E esse fato de estar sozinho, eu tenho que aproveitar também, porque essa eventual solidão, né, ela foi criada para que eu tenha contato com as coisas que a solidão proporciona. E às vezes eu acabo me jogando ao mundo exterior sem fazer esse contato interno comigo mesmo, que essa solidão proporciona. Então eu fujo da solidão com atos exteriores que acabam me ferindo ainda mais, criando uma cratera no meu próprio coração. Então tudo isso a gente preso, a gente começa a pensar. E é uma grande oportunidade. Talvez a maior da nossa encarnação, se nós soubermos aproveitar. Tudo isso não tem nada de ruim que está acontecendo, isso é espetacular. É uma grande chance que todos nós estamos tendo de revisar os passos, de refazer a própria vida, né?
Então, quando a gente vem falar, é porque a gente deseja que todo mundo sinta, possa sentir Jesus de verdade, né? Porque se a gente não aproveitar para ler um parágrafo de Emmanuel, que eu não consegui ler a lição toda, eu peço perdão, se a gente não aproveitar esse momento para chegar a esse ponto de fazer com que um parágrafo de uma lição crie raízes na minha alma, a ponto de fazer com que eu sinta necessidade para sempre de mudar esses fatos, aí nós vamos estar perdendo, se assim não for, a grande oportunidade das nossas existências. Nós pedimos desculpas aos irmãos pelo tempo que passou demais aqui, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas reflexões, e foram feitas, né? E a gente espera que tenha conseguido, de alguma forma, ressaltar pontos que façam com que os irmãos pensem, reflitam e corram atrás dessa doutrina maravilhosa que a gente está tentando agarrar. E às vezes a gente deixa escapar detalhes que são fundamentais na nossa própria vida. Que Jesus possa iluminar a todos nós e nos manter sempre unidos em torno desse amor que Ele está desenvolvendo em nossos corações. Muita paz e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a nós, André. Nós que te agradecemos. E o tempo é sempre muito pequeno quando tu fala. Na verdade, a gente gostaria de ficar te ouvindo muito mais. E outra coisa, né? Nós estamos aqui discutindo como vai ser o título da palestra, André, porque agora você acabou de criar essa neologia do verbo desmalmorar-se, né? Então, acho que vai ter que ser por aí o título da palestra. Não, pode, bem-aventurados os mansos, na verdade. Né? Sim, mas ficou bom, é verdade, a gente precisa se desmalmorar mesmo, é verdade. E me lembrou aquela passagem do Chico, né, da Água da Paz, que o Chico... Conta aí para nós, André, conta pra gente essa passagem. Era alguém que não... Eu não me lembro exatamente da passagem, mas era alguém que tinha um problema de falta de paciência, né? Então ela resmungava por qualquer coisa, isso é válido, independente de como dos detalhes da lição, que eu não estou me lembrando muito, mas a proposta que o Chico deu é colocar a água da paz na boca, né? Que chamou a água da paz, na verdade, encher a boca d'água, que é para evitar que a gente fale. Isso é uma boa lição até para esse que a gente conversou. Em vez de estar falando, a gente fica impedido de falar por botar aquela água na boca, que até no filme Nosso Lar a gente viu André Luiz, o diretor, juntou uma coisa com a outra, e André Luiz fez com que o espírito que estava ao lado dele tomasse água e mandasse segurar na boca, porque ele estava falando muito, né? Então a gente tende a falar demais e a reclamar, e às vezes uma água na boca evita que a gente diga bobagem. Mas ela pode ser uma água figurada, né? Eu posso imaginar, bom, agora eu vou botar água na boca e não falar bobagem. É isso. Exatamente isso. Eu tomar um pouquinho dessa água e até passar, se acalmar, depois engole. Depois engole, Então tá bom. André, muito obrigada aí pela tua presença, pelo teu apoio aí no nosso grupo Jesus no Lar e pelas suas palavras especialmente. A gente vai dando seguimento aqui no nosso trabalho. Na próxima data vai ser a Tânia, que vai estar aqui conosco, nos trazendo com certeza um tema importante para a gente poder sempre harmonizar a nossa vibração e a vibração do nosso lar. É como o André colocou no início. A proposta do nosso trabalho é incentivar o culto do Evangelho no lar, mas diante da situação em que as casas espíritas estão fechadas no momento, nós estamos, então, aproveitando desse espaço para
que sejam feitas realmente exposições tipo palestras, né, como essa que o André fez. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, que estão fazendo com que a gente tenha muita alegria e muito ânimo e cada vez mais motivados para poder dar seguimento nesse trabalho aqui no Jesus em Família, e que todos possam estar certos de que estão recebendo, porque no momento em que estão conectados aqui conosco, as equipes espirituais estão visitando os lares e levando aquilo que cada um precisa e merece. Então eu vou convidar todos para que neste momento acalmem seus pensamentos, ainda mais um pouquinho, e neste momento então mentalizem as suas necessidades. Mentalizem os seus entes queridos, as pessoas que lhes preocupam, os problemas que lhes afligem, porque neste momento os espíritos estão observando, anotando todas as nossas necessidades. Vamos agradecer ao Pai por este momento de união, por este momento de bênção, pela oportunidade de estarmos aqui ligados nesta corrente de paz e amor. Agradecemos a todos os benfeitores espirituais que estão nos proporcionando aquilo que nós necessitamos para vencer as nossas provas. E damos então neste momento graças a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, e assim damos por encerrado o trabalho da noite de hoje. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!